Bom dia, caros irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, com os estudos sobre a Bíblia, neste novo tempo agora, depois de passado por Neemias, neste novo tempo agora estamos em Crônicas. Vamos estudar um projeto, como o Betão já desenvolveu com vocês, sobre Crônicas, vai ser primeiro e segundo, onde a gente vai, de uma forma muito histórica e com um pouco de aplicação espiritual, nós vamos desenvolver por que o cronista, que o Betão deve ter comentado que supostamente seja Esdras. Então, esse cronista, ele juntou, se remeteu, teve como base os fundamentos de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, como fonte informativa para descrever o livro de Crônicas. A princípio ele era um livro todo e depois ele foi desmembrado, quando foi constituída a Bíblia cristã, ele foi desmembrado em 2 partes. Bem, dito isso, Betão trabalhou na aula passada os capítulos de 1 a 9, onde falava da genealogia do povo de Israel. Só que essa genealogia não era só do povo de Israel, ela remetia a Adão e vinha até a tribo de Judá, que é a única que voltou do exílio babilônico. Sabemos que eram 12 tribos, essas 12 tribos depois se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul, sendo que o Reino do Norte foi exilado e nunca mais voltou na forma que foi levado para o terreno do Norte. E o terreno do sul se permaneceu ainda por algum tempo, até que veio os babilônicos e tomaram a cidade de Jerusalém e levaram em grandes ondas o povo de Judá. E Benjamim, que também estava junto. Dentro disso, nós temos alguns personagens que são icônicos, que são os reis. Só que antes dos reis, nós temos um profeta que foi muito... que trabalhou bem essa questão de da transição dos juízes para a monarquia. Essa transição foi feita por Samuel. Samuel, já em idade avançada, quando o povo pediu uma monarquia, pediu um rei, ele relutou muito, mas daí ele olhou para a prole dele, para os filhos dele, já viu que os filhos dele tinham feito bastante caquinha, Então, apesar disso tudo, ele concordou, mas sabendo que de alguma forma o povo não queria Deus no comando, mas sim queria homens no comando. E quando nós, o povo de judeu naquela época, tomamos as rédeas das nossas vidas, tomamos as rédeas da nossa história, sempre tem um viés errado, sempre dá alguma coisa errada, sempre não agrada a Deus. No caso do capítulo 10, que é o objeto do nosso estudo hoje, eu dei um título para ele de O Gosto Amargo da Desobediência. Então ele vem com um viés, o capítulo 10 vem com um viés da história de Saul, Principalmente se você olhar na sua Bíblia, você vai estar escrito assim: a derrota de Israel e a morte de Saul. Por que o cronista traz, logo depois de toda a genealogia, depois de toda a identidade que ele cria no povo, que ele queria criar no povo pós-exilado, ele vem com a morte de Saul? Vamos voltar um pouquinho à história no livro completo de Crônicas. Eu vejo ali duas situações. A primeira, o cronista, ele quer formar no povo de Judá, no povo judeu, uma nova identidade. E para isso ele precisa, quando nós vemos na história que a formação de uma identidade de um povo sempre tem que elencar os seus heróis. E o cronista, ele elenca como heróis do povo judeu, remetendo ao passado, ele elenca o reinado davídico, a família de Davi, a linhagem de Davi, a linhagem do rei ideal. Então, para que isso seja bem claro no livro de Crônicas, justamente no capítulo 10, que é um capítulo de menor extensão, que ele vai do versículo 1
até o versículo 14, são apenas 14 versículos, que ele conta a história de Saul, mas não conta os feitos de Saul, mas sim conta a derrota de Saul. Por que que Saul foi morto? E isso, para o cronista, se torna o anti-herói, porque do herói, que é Davi, se torna o anti-herói, que é Saul. Ele precisava que fizesse essa ligação, que vamos lá, do capítulo 1 ao capítulo 9, genealogia. Capítulo 10 é a ligação do capítulo 11 até o final de Crônicas, porque daí do capítulo 11 em diante só vai falar do herói Davi, daquele exemplo de rei, daquele exemplo de pessoa. Não vai se falar em defeito nenhum de Davi, mas o cronista precisava estabelecer um marco divisor. Por que que Davi é rei? Porque Saul é o rei rejeitado. Porque Davi é o herói? Porque Saul é o anti-herói. Baseando nisso, nós podemos entender o capítulo 10 de 1 Crônicas. E por que que Saul ele é o anti-herói? Porque duas coisas básicas nós vemos no versículos 13 e 14 do capítulo 10. Primeiramente, ele desobedeceu a ordem de Deus, entre outras coisas. E segundo, ele consultou uma necromante. Não pelo fato dele consultar uma necromante, mas sim o que antecedeu a consulta necromante. Isso nós vamos ver lá em Samuel. No livro de Samuel nós vemos essas questões, o que aconteceu para que Saul desagradasse a Deus. Vemos aqui então que Deus atendeu ao clamor do povo e nomeou um rei. Saul ele vem da linhagem da tribo de Benjamim, né? A tribo menor, que se você olhar geograficamente, ela vai estar situada, a cidade de Jerusalém vai estar situada nesse território de Benjamim. E Benjamim está dentro do território de Judá. Por isso então que Davi ele é eleito por Deus, nomeado por Deus e pelo cronista para que fosse o rei ideal, tomasse como ideal. No capítulo 10, fala ali de uma batalha, a última batalha que Saul enfrentou contra os filisteus. E essa batalha, se você ler o livro de Samuel, ela vai discorrer o que aconteceu antes dessa batalha. Samuel foi e ofereceu o sacrifício antes da batalha, foi e colocou as questões humanas dele antes dessa batalha. Para Deus foi uma afronta. Coloco aqui para os irmãos, para as irmãs, que Saul tinha tudo para dar certo. Não é que para Deus Saul não servia. Ele servia sim, mas e tanto é que ele servia que ele tinha um ótimo mentor, que era Samuel. E no começo Samuel até ajudou ele, né? Foi amparando ele em certas situações, foi corrigindo, ungiu ele como rei e foi orientando ele. Mas Saul ele não tinha o coração humilde, ele não tinha um coração voltado inteiramente para Deus. Tanto é que as atitudes seguintes dele nos livros de Samuel vai dizer quais foram os erros dele e por que Deus parou de falar com ele. Então esse começa o caminho da queda, justamente quando Deus para de falar com Saul. Quando Deus para de falar com Saul, nós vamos ver no capítulo 11 e 12, mais adiante, que Deus fala com Davi. E Deus falava com Saul também. Quando Deus encerra o assunto com Saul, quer dizer que naquele ponto ele assumiu o reinado de Israel sozinho. Ele não teria mais o apoio divino para que reinasse sobre o povo. E ele foi repreendido diversas vezes
por Samuel. Saul, ele, mesmo sendo corrigido, ele não converteu o seu coração. Ele permaneceu em rebeldia. Ele permaneceu egocêntrico, achando que todas as vitórias deles perante os filisteus eram vitórias da sua própria força, mas todas foram por vontade de Deus. Tanto é que é importante destacar nessa história de Saul, ele foi primordial para a eliminação do povo filisteu, porque depois veio Davi com os seus valentes e acabou exterminando, acabou liquidando esse povo, que era um povo de muita oposição ao povo judeu. Então, no fim trágico que ele teve, né, está registrado ali nos versículos de 1 a 7, o fim trágico de Saul, né, eu falo isso com muito pesar, porque ele viu que a derrota já estava instalada, e essa derrota, ela não tinha mais como ser revertida. E ele começou a empreender uma fuga, que é muito sucinta no capítulo 10, e essa fuga foi empreendida junto com o seu escudeiro, e ele chegou a um determinado ponto, numa situação geográfica, que ele viu os filisteus vindo, e ele, como uma pessoa muito orgulhosa, muito egocentrista, ele decidiu tirar a própria vida, para que não sofresse na mão dos filisteus, não sofresse na mão dos inimigos. E essa atitude dele, né, ele se jogou por cima da espada dele. O seu escudeiro resistiu ainda em não matá-lo, porque ele pediu para o escudeiro matá-lo. E essa atitude de Saul só trouxe para o cronista, só fez relembrar para o cronista que a desobediência a Deus, ela tem um preço muito, muito caro. E esse preço, geralmente, você paga com a vida, né? Então, Saul, quando deixou de obedecer ao Senhor, né, ele pagou com a vida, ele tirou a sua própria vida. Então eu queria aqui ler com vocês o capítulo 10, versículos 13 e 14. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então nós vemos aqui que Deus já tinha se desagradado de Saul, e Deus tinha realmente, por conta da desobediência dele, já transferido o reino para Davi. Então esses dois versículos são a chave do capítulo 10. Por quê? Porque aqui o cronista ele faz o elo entre um reino desaprovado, mas no começo instituído por Deus, mas desaprovado por conta da desobediência humana, e ele faz a ligação com um reino aprovado, um reino ideal, uma pessoa que merece toda a honra por obedecer ao Senhor, por ouvir a voz do Senhor. Então, só algumas informações ainda sobre esse capítulo, é que Saul ele reinou 40 anos, e toda a sua casa foi destruída, inclusive seus filhos. Para o cronista, essa é a informação crucial, que não houve quem pudesse depois confrontar ou fazer um contrapeso com Davi. E a dinastia davídica, né, só em comparação a isso, ela perdurou 425 anos. Por quê? Porque ela obedeceu a voz de Deus, ela obedeceu os preceitos mosaicos, aquilo que Deus tinha estabelecido quando tirou o povo do Egito, quando formou o Estado de Israel, como nas 12 tribos, seguindo aqueles preceitos, eles perduraram, essa dinastia perdurou 425 anos. A moral da história que eu levantei aqui foi por atitudes e atos de Saul, ele perdeu tudo. Ele poderia ter sido o rei ideal,
Ele poderia estar na história do cronista como o rei ideal, como o herói, mas teve que acontecer isso para se dar o exemplo na história do povo judeu e dar o exemplo para nós hoje do que a desobediência acontece, acarreta. Saul foi falho em mandar em observar os mandamentos de Yahvé. Saul errou também quando não observou a palavra profética de Deus. Consultou forças espirituais pagãs, que é no caso a necromante. Matou os sacerdotes de Nob, foi quando Deus parou de falar com ele. E o cronista, o mais interessante de tudo nesse capítulo 10, o cronista não faz um relato de que por um período longo de tempo Saul correu atrás com ódio, nutrindo raiva de Davi. Então aqui nós vemos que é só um ponto de ligação entre uma história, que é do capítulo, uma genealogia, que é do capítulo 1 até o capítulo 9, para uma história de heroísmo e dedicação ao Senhor, que é do capítulo 11 até o final do livro de Crônicas. Então, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.